Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Êxodo 3, de 13 a 15, dando continuidade ao nosso estudo, sobre a mente transformando o coração, daquilo que nós começamos a falar na semana passada. Êxodo 3, de 13 a 15, diz assim a palavra de Deus. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eterno, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Oremos mais uma vez a Deus. Santo Deus e bendito Pai, suplicamos mais uma vez, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, ó Deus, e nos ensine, ó Deus, acerca da Tua palavra, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante, ó Deus, das nossas dificuldades. Que o Senhor, ó Deus, venha nos alimentar com a Tua bendita palavra e nos enriquecer, ó Deus, do conhecimento dela, para que assim melhor Te adoremos e para que assim, ó Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções sejam conduzidos tão somente pela Tua vontade e pela Tua palavra que guia, ó Deus, todo o nosso ser. Assim oramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos na semana passada estudando, e ali nós vimos que há uma inversão quando a gente fala ou quando a gente trata dessas questões de emoção e razão. E isso eu me refiro em relação à fé. E há uma distorção, porque a gente por vezes ouve e é ensinado que a fé ela é mostrada ou ela é medida de acordo com as emoções. Se você sente algum tipo de emoção, então aquilo faz com que alguém meça a sua fé. Então a gente vai medir a fé das pessoas pelas emoções que elas sentem, e isso tem sido uma condução não só de termômetro, mas até mesmo para avaliar se a pessoa ela é crente ou não. Só que esse princípio de avaliar a fé pelo sentimento não encontra respaldo na Bíblia. Nós não encontramos base na Escritura. E isso eu repito o que eu falei semana passada. Nós não negamos os sentimentos. Nós não negamos que Deus nos fez seres sentimentais. Nós não negamos que Deus fez estruturas diferentes em cada um de nós. Uns aguentam uma situação mais do que o outro. Outros são mais melancólicos. Outros são mais firmes em situações adversas. Nós não negamos o sentimento. O que nós precisamos observar e pautar é que a fé ela não deve ser fruto do sentimento. E aí eu falei, e fiquei até preocupado de nós não entendermos errado na semana passada, que a fé ela é fruto da razão, e nós caímos no erro de acharmos que é a mente do homem que produz fé. Não é esse o sentido. A fé é um dom de Deus, fé é uma dádiva divina, mas onde é que Deus atua para que a gente então receba essa fé? Na nossa mente. Ele atua na nossa razão, ele atua no nosso intelecto, e aí então a gente, esse trabalho, não tem como a gente dividir isso aqui, esse momento está sendo usado por Deus para Ele colocar fé em nosso coração, para Ele trazer fé ao nosso coração. Então, se a gente for observar qual é o princípio da fé, no sentido da dádiva divina, não é na emoção, não é quando alguém chora, mas é quando alguém entende. Então, o princípio da fé é quando alguém crê. Então, ele é levado a crer, ele é levado a conhecer, então ele recebe fé da parte de Deus. Ele agora então vai ter a sua vida transformada. Aí nós podemos dizer, até os seus sentimentos agora serão coordenados de forma, orientados de forma correta.
porque agora o sentimento dele provém de um entendimento, não de uma mera emoção ou de algo que ele sentiu naquele momento, né, de frio ou de calor, e de repente ele julga isso como fé. Não, mas ele vai, depois de conhecer a Deus, depois de ter a percepção divina, a ter os olhos abertos, ele agora sente da parte de Deus, ele agora sorri, ele agora chora, ele agora pede perdão, ele agora se alegra com o perdão. Então agora todo o sentimento que ele vai ter provém da fé que Deus está colocando em seu próprio coração. E aí então nós até podemos julgar, né, um sentimento pautado nas Escrituras. E nós vimos que para alguns soa não espiritual você fazer com que a mente venha antes do próprio coração. E aí eu falei, né, que do coração como a fonte do sentimento. E a gente disse assim, né, o Evangelho ele vem primeiro à nossa mente do que antes mesmo do coração. E aí ele vem à mente, então ele vai ao coração. Isso pegando para nós, né, como o centro das emoções, lembrando que no texto original o centro das emoções são as entranhas. É onde o judeu ele concentra e entende que as suas emoções estão nas suas entranhas. Então, primeiramente, o conhecimento, primeiramente, o entendimento, em consequência disso, a razão do sentimento. Então, agora ele vai sentir. E nós vimos isso, né? Nós vimos uma ligação, né, em outros momentos, como por exemplo no arrependimento. Nós vimos isso semana passada, 1 Reis 8. Nós vimos em relação a buscar Deus, 1 Crônicas 22, entre uma ligação da mente e o coração, ou da alma e o coração. E nós vimos também na busca pela paz, quando nós estudamos também Isaías, e vimos em Isaías 26. Veja outro texto, por favor, 1 Crônicas 14, uma outra relação, agora uma relação com a adoração. Uma relação com a adoração. 1 Crônicas, capítulo 14, preste atenção na leitura que farei do versículo 13 ao 19. Perdão. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, versículo 13 ao 19. E aqui quando você lê língua, tá? Entenda que é idioma, não é essa língua estranha que dizem por aí, tá? Que não tem nenhum sentido lógico. Então não entenda essa língua que inventaram não. Quando você lê língua aqui, ou dons de língua na escritura, leia idiomas, leia a língua natural da própria nação, do próprio povo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 13. Pelo que o que fala em outra língua, idioma, deve orar para que se possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, em outro idioma, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outros idiomas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Olhe para o verso 15 novamente. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então veja a ênfase que Paulo vai tratando ali naquela igreja com relação à adoração. Então ele vai falar, olha, Deus tem dado a nós capacidade, Deus tem dado a nós desenvoltura, Deus tem dado a nós dons, e específico, né, naquele momento são chamados de dons miraculosos, porque aqui não está sendo um dom que Deus está dando porque estão numa faculdade ou numa escola, estão sendo dons que Deus tem derramado naquele momento sobre o povo, para que a sua palavra seja escrita e venha ser trazida às mãos da igreja. E então naquele momento de um certo conflito, uma certa confusão, Paulo vai dizer, olha, nós devemos entender que há uma relação com o raciocínio.
Há uma relação com o raciocínio. Então, se alguém entra na igreja e ele não entende nada, aquela palavra para ele é uma palavra de condenação. Então, se ele está ali e a gente aqui está falando da palavra e ele pega essa palavra e não entende, então se o Espírito Santo não abrir a mente dele, aquela palavra não vai tornar indesculpável, mas também não vai salvá-lo. Por que não vai salvá-lo? Porque a mente dele não foi aberta. Mas se Deus o fizer entender, então agora ele vai ser levado pelo próprio Espírito Santo ao seu sentimento de arrependimento. É o que se espera, é o que se aguarda quando o Senhor fala ao coração, de alegria por entender o que Deus está fazendo por mim. Então essa relação ela é muito clara de mente e de coração. Essa relação ela é muito clara quando o Senhor nos dá esse direcionamento e Ele vai trabalhar com a nossa mente. Veja outro texto aqui no Novo Testamento também, em relação com a compreensão das Escrituras. Se qualquer dúvida que tiver, irmãos, podem perguntar, e aí o que for possível responder, com certeza a gente vai trazer, né, a explicação. Né? Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Veja em relação à compreensão das Escrituras. Lucas 24, 44. Vamos ler todos juntos? Lucas 24, 44 e 45. Leiamos. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja como é claro isso aqui. Veja como a própria palavra de Deus ela nos conduz para esse entendimento que vai conduzir a nossa emoção, o que vai conduzir os nossos sentimentos é a razão. Então, a nossa meditação, nosso estudo da palavra, o nosso debruçar diante de Deus não deve começar com o sentimento. O sentimento deve ser a resposta de termos nos debruçado e de Deus ter falado conosco. Então, ao nos debruçar e em oração, meditarmos na palavra, vamos ser levados por Deus a entender, se Ele assim o quiser, naquele momento, aquele texto, e ao entendê-lo, isso vai gerar em nós a emoção. E não o contrário, não é a emoção que vai conduzir o nosso entendimento, mas é o entendimento que irá conduzir a nossa emoção. E Jesus Cristo, então, explicando a eles, diz o texto, então lhes abriu o entendimento. Caminharam com Cristo por 3 anos, naquele momento ali, quando o Senhor estava com os apóstolos, e muitas coisas eles só vieram a entender depois. Muitas coisas eles só vieram a compreender depois. E é assim que acontece conosco. Nós estamos na igreja há algum tempo, independente do tempo que a gente passa na igreja, mas o Senhor vem trazendo a nós o conhecimento de forma gradativa. A uns entendem mais rápido, a outros o entendimento mais tardio, mas Ele vai trazendo, Ele vai abrindo o entendimento, Ele vai abrindo o nosso coração, nossa mente, né? E aí então o nosso coração vai sendo despertado. O nosso coração vai sendo despertado. Então como é que a gente ora? A gente ora com a mente. Então não é uma oração ilógica, não é uma oração desconexada, né? Desconectada ou desconexa. A gente não ora as emoções, por mais que na oração nós até venhamos a ser levados pela emoção, mas o que está conduzindo a nossa oração é o entendimento bíblico. Então, vou orar a palavra de Deus. Então, o que a gente vai cantar? Da mesma forma, a gente não vai cantar com a emoção, a gente vai cantar com a razão. E agora, no entender, as emoções são afloradas. No entender, então, agora, meu coração, né, meu sentimento, ele é abalado. Não tem como não ser. Não tem como alguém entender o Evangelho e não sentir nada. Não tem como alguém entender a obra de Deus e
e não sentir nada, e ele manter a inércia, né? Manter a frieza. Isso acontece naqueles que não entenderam, porque quando você entender e não há nenhuma reação, isso é praticamente uma própria rejeição. É um pouco o caso, né? Podemos dizer assim, é um pouco o caso até com o próprio ensinamento das Escrituras. E por fim, uma comparação, ainda mais uma comparação, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Os irmãos já sabem, né? A carta de Paulo aos Romanos, ela pode ser dividida pelo menos nessas duas partes, até o capítulo 11 e do capítulo 12 até o final. Até o capítulo 11 nós podemos definir a carta como um ensinamento teórico. Então ele vai trabalhar a expiação, ele vai trabalhar a depravação do homem, ele vai mostrar a justificação pela fé somente, e a partir do capítulo 12 ele vai trabalhar agora com questões práticas. Ele vai agora colocar diante da igreja de Roma a teologia de forma prática. E como é que então ele começa essa parte do livro, né? Como é que ele começa agora a mostrar essa teologia prática? Vamos ler juntos, do verso 1 ao 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então perceba que na própria transformação, o nosso pensamento ele deve ser na medida do que Deus tem nos dado. Então nós não podemos procurar exceder, né? E muitas vezes a gente acaba entrando, né, incorrendo nesses erros. Muitas vezes a gente acaba entrando e incorrendo nesses erros de querer mostrar o que a gente não sabe, e até por vezes querer discutir assuntos que a gente vai ficar apenas ali batendo boca em discussões, mas a gente não sabe. E aí a gente precisa ter cuidado, que é hora de voltar, é hora de recuar. É hora de parar e buscar no Senhor aquele conhecimento e sinceramente, né, sem nenhuma pretensão de aplauso, dizer, olha, eu não sei. Acho interessante quando você lê livros de aconselhamento pastoral, e a gente vê isso muitas vezes na condução da igreja. Muitas vezes as pessoas querem uma resposta pronta. Mas normalmente essas respostas prontas que as pessoas procuram, elas vêm vazias. Elas vêm vazias porque no fundo da realidade ali você não tem um estudo de causa. Você apenas tem uma resposta pronta. Tem muitas pessoas que procuram o gabinete para ouvir resposta pronta. Aí quando a pessoa ouve assim, dizer, não, eu não tenho nada para te dizer agora, vamos dar um tempo, vamos orar. Até se chateiam tem vezes, eu já passei por isso. E até se chatear. Mas eu não podia naquele momento dar uma resposta, eu precisava buscar em Deus uma resposta. Eu precisava avaliar aquela situação à luz das Escrituras. Eu não tinha capacidade de resolver aquilo. E nós precisamos ser humildes, né, e dizermos, olha, eu não sei. Eu vou tentar estudar, eu vou procurar pesquisar para a gente poder conhecer isso aqui, para a gente poder ver. Deus tem dado a nós medidas. Deus tem dado a nós medidas. Deus tem dado a nós a proporção do próprio conhecimento. Agora lembrando, conhecimento ele não é estático, né? Ele não para ali, né? Não é único ali, né? Você pode fazer crescer o conhecimento se você estudar, se você se debruçar. Então o conhecimento ele vai ser ampliado. A fé ela vai ser aumentada, né? Os discípulos pedem ao Senhor, aumenta-nos a fé, né? Aumenta-nos a fé. E Deus ele vai aumentar a fé gradativamente que nós passemos a conhecer. Moisés questiona ao Senhor Javé, né? Pode ver lá que o texto do Senhor lá, né, em Êxodo 3 está todo em caixa alta, na digitação, tudo maiúsculo ali, é Adonai, né? O Senhor Javé, o Deus pactual, diz, olha Moisés, não, mas eles vão querer saber quem tu és, diga que eu sou te enviou. E essa expressão eu sou, ela é carregada semanticamente de tudo o que se pode explicar. Então, quando ele usa a expressão eu sou, para o hebreu ele está entendendo, ele é tudo, né? Ele é aquele que é
todas as coisas, isso explica ele na sua completude, ele é completo. Ele é completo. Então, Moisés, para questionar Deus, isso, né? Eles vão querer saber o teu nome. Diga que eu sou te enviou. E eu vou ser conhecido assim, o Senhor pactual, o Senhor que é. Então nós percebemos, irmãos, na transformação, verso 2 aqui, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja que coisa interessante, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vai ser renovada as emoções. Você não vê isso na Escritura. E aí muitas vezes, né, a gente julga aviltamento como avivamento. Quando a gente vê pessoas chorando, ou pessoas pulando, ou pessoas caindo, né? Então vamos julgar avivamento, vamos julgar uma operação do Espírito Santo. Isso é chamado de aviltamento e não avivamento. A transformação ela começa na mente, no meu entender, no meu intelecto. Achei interessante, semana passada eu estava lá no comércio e nos funcionários, aí tem um momento da gente falar da palavra, né? Bom. Espontâneo, né? Acontece um momento, aí eu comecei a falar e exaltei assim, que tem mais ênfase na palavra. Aí chegou uma cliente que gostava, e acho que ela viu, quando ela viu, ela veio para perto de mim e falou assim: Deus mandou de falar uma coisa, começou a falar em línguas estranhas, entre aspas, né? E ficou, e demorou, eu fiquei olhando para ele, ela chorava, uma hora para outra começou a chorar. Aí até o funcionário meu que é pentecostal, porque foi criado, ele falou: até você, com Júnior, isso não vai colar. E aí o que me chamou a atenção é isso. Depois eu falei com isso aqui não quer dizer que é espiritualidade, não. Ela se emocionou porque no local onde ela congrega é assim, ela está reproduzindo o que ela ouviu lá, mas não tem nada a ver com que Deus mandou, nada, é tudo só. Agora sim eu fico pela graça de Deus, a palavra, fiquei só olhando, por bem aberto, olhando para ela assim, e ela agradecendo, ela chorando, não entendi nada, né? Porque ninguém entende. Como é que dá glória a Deus, né? Sem entender. Né? A gente assim, que é emoção. Emoção. Não tem nada a ver com espiritualidade. E infelizmente acaba se julgando todos pelo mesmo nível de crivo. Então a gente julga o evangelho brasileiro hoje por isso. Então se a gente vê isso, se a gente vê essa espontaneidade na emoção, né, então a gente julga que isso é obra do Espírito Santo. E o evangelho ele tem sido marcado por isso. Infelizmente é uma marca falsa, né, uma marca errada. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso aí vem do coração do homem, isso aí vem da mente do homem, produzido, como bem o presbítero colocou, reprodução, né? Isso é uma reprodução, a pessoa está reproduzindo, né, o que ela mesma aprende ali. E a gente, de fato, nós somos reprodutores do conhecimento nesse sentido. Então o que a gente aprendeu, aí a gente aprende a centralidade, a gente vai respeitar, né? Mas aquilo em si não vai, muitas vezes a gente vai ter até um certo compaixão desses irmãos que infelizmente, digo infelizmente, né, porque também debaixo da soberania, Deus não tem dado esse conhecimento. Não quer dizer que não seja crente, mas você vê aquele momento assim de tanta fraqueza espiritual, de uma pessoa dessa, por exemplo, né, já passa para a irmã Rita, uma pessoa dessa, num momento desse, você vê que quando enfrenta um corona desse, qual é a estrutura de uma pessoa dessa? Nenhuma. Ele vai desabar, porque a emoção vai ser tomada de um jeito que ele não tem onde ficar. Não há uma solidez, não há um alicerce ali. Então muitas vezes, né, e aí a gente vê as questões na aplicação prática. Quando chegamos a momentos críticos, qual é a solidez da gente? Não que a gente não vá chorar, não vá ter as nossas emoções afloradas pela circunstância, mas ainda assim elas não são a base da nossa fé. Elas são resultado da nossa fé. A emoção não é a base da fé, é bom que fique isso claro na nossa mente. A emoção é o resultado da fé. Não é que não tem emoção, tem emoção. Nós choramos, nós sorrimos, nós vibramos, né? Nós nos entristecemos. Há emoção, mas ela é trazida pelo entendimento do que Deus fala comigo, fala ao meu coração. Né? Quando falando assim em línguas estranhas, quando você falou que lá em Corinto estava se referindo à língua estrangeira, não a línguas estranhas, no início do capítulo, lá no verso 2, assim: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e Espírito fala mistérios. Dá a entender
Quando a gente ouve na Escritura mistério, né, a gente vai ver isso logo no começo dessa carta, Paulo vai falar isso, né, que ele falava outrora em mistério, é porque tudo aquilo que era apresentado no Antigo Testamento era um mistério para eles. Porque quando você agora vai olhar para Cristo, você vai ter todo o mistério desvendado. A arca, o sacerdote, as famílias, Abraão, o cordeiro. Você vai ter o dia do Senhor, né, que era o 7º dia, agora é o 1º dia. Você vai ter as festas de Israel, os sacrifícios que eram realizados, o profeta, o sacerdote, o rei, a pedra, a rocha. Então você vai ter um Antigo Testamento, uma gama de mistério que para ele, na mente deles, eles estão esperando, eles creem, mas quando Cristo chega, o mistério é revelado. Então quando você tem esses que Paulo vai dizer, olha, ele está falando de mistério da parte de Deus, porque era de fato Deus falando com eles, mas na língua de outro povo. Então para eles era um mistério que Deus estava tratando, e aí por isso que Paulo vai dizer, olha, eu prefiro falar em 5 línguas, 5 palavras que vocês entendam do que 10 mil em outra língua. Por quê? Porque 10 mil em outra língua não vai edificar ninguém de vocês, né? Vamos supor, chega aqui um pastor, um grande pastor norte-americano, e aqueles que não entendem a língua norte-americana, ele vai falar e vai ser maravilha, uma bênção, um homem de Deus, mas a gente não vai entender. Eu mesmo, se não tiver um intérprete, eu não vou entender nada. Então, pegando bem prático, né? Claro que não é isso que está acontecendo ali, né? Esse conhecimento teórico da língua, mas ali está sendo uma ação soberana do Espírito Santo, sobrenatural do Espírito Santo. E aí esses mistérios, o que são eles? Deus trazendo a eles a revelação divina. Você tem naquele momento o Novo Testamento sendo escrito. Então você está tendo naquele momento Deus desvendando mistérios ao homem, Deus está descortinando para eles, né? Veja que os discípulos passaram com Cristo 3 anos, mas quando Cristo ressuscita, agora foi-lhes aberto o entendimento, então foi descortinado para eles. Até então tudo era mistério. E se você parar para analisar, e eu pretendo, se Deus nos permitir, nós estudarmos as festas de Israel, cada momento da festa, ela apontava para um fato específico na vida de Cristo, e Cristo vai cumprir todas as festas de Israel. Então assim, esse mistério que para o judeu ali, ele está glorificando a Deus, ele está celebrando ao Senhor, crendo, ela apontava para Cristo. Então quando Cristo vem, o mistério é desvendado. Então hoje a gente olha para que mistério, né? Alguém diz assim, eu tenho um mistério da parte de Deus. Não existe mais isso, não é porque ele não conhece Cristo. Se ele ainda está vendo mistérios, é porque ele não conhece Cristo, porque todo mistério nas Escrituras é revelado em Cristo, é descortinado em Cristo, entendeu? É por aí que então ele vai trabalhar com essa lógica. Aí é interessante, por quê? Porque a gente vai ver, quando é que a gente vai ver mistérios, pontuando aqui questões de igreja, naqueles que vão enfatizar a emoção. Então onde você vê a emoção enfatizada, ainda tem muito mistério. Só que não tem nada a ver com esse mistério aqui. O que eles estão dizendo é algo que ainda Deus não revelou. E existe sim, eu creio que existe muita coisa que Deus não revelou e que não vai revelar. Se eu disser que o conhecimento de Deus é só o que está na Escritura, eu o limitaria. Mas o que nós temos na Escritura é tudo o que a gente precisa saber. Então, o conhecimento divino, conhecer Deus é muito mais, mas o que a gente precisa saber está aqui nos revelado. E a gente não sabe nem um pouco de tudo que está aqui. Agora imagine conhecer Deus, o infinito, conhecer o infinito. Impossível, né? Então, aquilo que Deus não revelou, como diz a própria palavra, pertence a Ele. Acho que é Deuteronômio, né? O que Deus revelou pertence a nós, mas o que Deus não nos revelou pertence a Ele. E nós então não podemos nem acrescentar e nem retirar nada da sua revelação. Não foi essa a vontade do Senhor. Então nós vamos descansar na vontade do Senhor. E aí então o próprio apóstolo vai dizer à igreja de Roma, judeus e gentios que estavam em Roma, precisamos ter a vida transformada a partir da nossa mente. Não é assim que acontece quando a gente entende. Então a gente está na prática errada, a gente está numa vivência errada, então a gente entende, nós somos automaticamente levados pelo próprio Espírito Santo a sentir o arrependimento, tristeza, e a nos erguer para fazer diferente. E quando a gente faz a mesma coisa de novo, o que a gente sente? Meu Deus, de novo, Senhor. A gente sente aquele momento que o próprio Espírito vai falar ao nosso coração. Então nós precisamos, irmãos, agir de forma muito diferente.
muito diferente do que até mesmo por vezes nos foi ensinado lá no começo da nossa fé, quando a gente até julgava o conhecimento teológico, julgava a fé, a gente julgava uma igreja se ela é espiritual pela quantidade de pessoas que tem lá dentro. A gente julga pela quantidade de gritos ou pela quantidade de quem cai. Então a gente julga o espiritual por aquilo que é puramente carnal, deixa eu colocar dessa forma, puramente emocional. Alguém que é levado por alguma circunstância, alguém que é levado por algum motivo a fazer o que ele fez. Nós precisamos, irmãos, a mente, ela deve guiar o coração. Então nós temos que aprender a trabalhar isso como cristãos. Nós temos que controlar as nossas emoções e pedir a Deus, da parte dele, sabedoria, para que a nossa mente, o nosso entendimento conduza as nossas emoções, conduza a nossa forma de agir. Claro que essa distinção e diferença somente é possível por obra do Espírito Santo. Eu não quero aqui pegar e dar mãos ao próprio racionalismo, né, e dizer que tudo é racional, que vem do homem. Não estou dizendo isso, irmãos. Vem de Deus. Mas primeiro Ele trabalha com o nosso raciocínio. Primeiro Ele trabalha com o nosso intelecto. Aí você pode até dizer assim: a primeira ação de um pecador é cair. De fato, eu também concordo. E a gente vai encontrar vários textos bíblicos aqui. Quando eles caem em si, eles vão ao pó com o sentimento: eu vou morrer, porque eu sou iníquo, eu sou impuro e eu estou diante do santo. Como é que um homem vai ser levado a esse sentimento? Se ele tiver da parte de Deus a iluminação. Então ele vai cair em si. Ele vai então prostrar-se em lágrimas, pedindo perdão e pedindo misericórdia da parte de Deus. E não ser tomado por uma ação sobrenatural. Então nós temos que clamar a Deus e buscar em Deus essa mudança no próprio conhecimento. A mudança de lógica, né? Então primeiro a emoção, não, primeiro a razão. A primeira coisa que a gente vai cobrar de novo na fé, né? Você crê? Ora, como é que ele vai crer? E como é que a gente vai saber se ele crê? Em primeiro lugar, ele vai dar respostas plausíveis. Ah, mas as respostas podem enganar, mas a gente vai ver a vida no dia a dia. Então a questão prática da vida, tá certo? A questão prática da vida, o marido em sua casa, o homem no trabalho, no cuidado com os filhos, a mulher na sua casa, a mulher se ela trabalhar fora no seu ambiente de trabalho ali, com cuidado com as... Então, nos nossos relacionamentos a gente vai ver o Evangelho de forma prática. Porque uma coisa é chegar aqui e dizermos cremos em Deus e todo mundo é crente junto com os crentes. Mas de repente quando colocarmos o pé fora da igreja, então agora nós somos do mundo, nós somos crentes carnais, como alguns inventaram, né? Porque não existe essa classe de crente carnal. Existe essa classe de crente carnal, né? Essa classe de crente, o crente carnal. O crente espiritual, o crente carnal. Não, se ele ama o pecado, diz a Escritura, ele nunca foi tocado pelo Senhor, ele nunca viu a Deus. Então agora o Evangelho vai mudar o seu pensamento, a palavra de Deus vai mudar o seu comportamento, e a gente vai conhecer aos cristãos pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Aquele que permanece em mim não der fruto, eu corto, diz o Senhor. Mas todo aquele que permanece em mim, eu podo, e ele dá mais fruto ainda. Não perceba como é questão prática, mas vem através do entendimento. Nós precisamos, queridos, como crentes, de forma geral, de uma transformação em nossa vida. Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, quais são os mistérios revelados em Cristo. E então pedir a Deus: Senhor, descortina em minha mente. Descortina em minha mente, abra os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Quando a gente está num mundo, né, num momento que o liberalismo teológico destruiu a lei de Deus, o salmista pede: abre os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Então a lei não é como estão dizendo, a lei pelo contrário, ela traz maravilhas. E Cristo vai dizer: eu vim para cumprir Moisés. Moisés claramente se referindo ao Pentateuco, onde está o livro da lei, aos 5 livros, né, escrito por Moisés. Ele vem para cumprir os profetas. Então de quem os profetas falavam? Dele. Ele vem para cumprir os salmos. Então quando a gente canta os salmos, quando a gente ora os salmos,
Quando a gente lê os Salmos, nós estamos lendo o Senhor Jesus. Nós estamos lendo sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a obra redentiva do Senhor. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a olhar em cada página das Escrituras e tentar enxergar o Evangelho ali. Nós precisamos aprender a olhar em cada página das Escrituras e tentar enxergar a obra redentiva ali. Pode ser que a gente não encontre ali naquele texto propriamente a pessoa de Cristo, mas a gente vai encontrar a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na redenção dos seus. Nós precisamos pedir ao Senhor que faça isso, né? E voltarmos, né? E nos debruçarmos as Escrituras e meditarmos na palavra de Deus. Muitos crentes, irmãos, muitos crentes erram na vida tentando amar a Deus com o coração, sem a mente. Muitos erram de forma grosseira. E você vai ouvir expressões do tipo assim: não tem nada não, o que importa é a sinceridade do coração. Jeremias disse: o coração é mais corrupto do que todas as coisas. Que sinceridade! Que sinceridade! O que importa é o que nós sentimos. Eu amo Jesus. E como é que você mostra que ama Jesus? Porque eu pulo, porque eu caio, porque eu rodo. Ora, em algum local, né, a gente vai dizer que isso é outro problema, não a adoração ao Senhor. Isso aí é outra coisa, não a adoração ao Senhor. Como é que a gente vê aquele homem, né, o grandão, o Zaqueu, o pequenininho? Cristo diz: hoje houve salvação nessa casa. Ele diz: eu decido, Senhor, devolver, dar aos pobres tudo que defraudei. Como é que você vê o Evangelho na vida de alguém? Quando o Senhor Jesus Cristo olha e diz: eu te perdoo, vá e não peques mais. E agora o que o Evangelho faz conosco, irmãos? Ele muda as nossas práticas, ele muda as nossas falas, os nossos olhares. Não é isso que a gente por vezes ora: Senhor, nos controle, Senhor, nos ajude em todo o nosso ser, Senhor, nos ajude dirigindo todo o nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso sentir, o nosso falar. Nós estamos pedindo a Deus que nos traga a luz da sua palavra. Nós não estamos pedindo a Deus que nos traga alguma operação de ação do Espírito Santo, né, como eles dizem por aí. Nós estamos pedindo a Deus que a ação do Espírito Santo nos faça ser controlados pela palavra do Senhor. Nos faça meditar nas Escrituras constantemente. Você já percebeu como é decrescente, né, aquela cena do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta com escarnecedores. Perceba como é decrescente. Ele caminha, ele para, ele senta. Então perceba como há uma decrescência aí. Ele vai caminhando de mal a pior. O bem-aventurado, ele não é assim. Porque diz o verso 2 do Salmo 1: ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele começa com a Bíblia, ele começa com a lei do Senhor, ele termina o seu dia com a lei do Senhor. Os ímpios não são assim. Eles começam com um conselho e eles terminam sentando-se com os escarnecedores. Questões práticas. Questões práticas. O Evangelho mostrado na prática. Nós precisamos pedir ao Senhor e clamar a Ele, irmãos, e amemos a Ele pelo correto entendimento dele mesmo. Ele diz a Moisés: Moisés, diga ao povo que eu sou o que eu sou, e isso basta. Conhecer os mistérios de Deus, e é excelente. Nós temos que aprender sobre aquilo que a Bíblia revela sobre Deus. O que é que a Bíblia explica sobre Deus? Diferentemente como muitos cantam, né, que ninguém explica a Deus. A Bíblia nos explica ao Senhor naquilo que é possível nós entendermos. Aquilo que é cabível à mente finita, Ele nos revelou. E se não fosse para nós não entendermos, Ele não revelaria. Ele não revelaria, porque Ele não traria a nós confusão. Agora, claro, nem todos entendem.
Nem todos compreendem na mesma medida, e não estou dizendo que são várias interpretações, são várias interpretações por causa do coração do homem, tá? São várias interpretações por causa do coração do homem. Existem textos, claro, que são difíceis de ser entendidos. Aí então existe uma dificuldade de interpretação. Mas naquilo que é básico, é como a nossa confissão de fé, e nós lemos aqui terça-feira, assim como na confissão de fé nos diz, nem todas as coisas são claramente expostas ali, mas acerca da salvação e do que Deus quer que o homem saiba dele, é claro que não só os doutos, mas ainda os indoutos podem conhecer. E aí você tem pessoas tão humildes na igreja, simples no conhecimento, e que têm um conhecimento teológico maravilhoso. Você tem pessoas tão doutoras na igreja, mas o conhecimento teológico é tão raso. Por que isso? Não pega nem da igreja, né? Eu pegar no mundo, né? Você tem tantos doutores no mundo e tem tanto leigo dentro da igreja que tem um conhecimento teológico fascinante. Por quê? Porque o Espírito Santo abriu-lhes o entendimento para crer. Você tem um bruto Pedro, você tem um escolado Paulo, você tem alguém que tem e o Senhor agindo maravilhosamente e proporcionalmente na vida e através da vida dos dois. Da mesma forma hoje. Então aquilo que o mundo procura conhecer, eles não conseguem conhecer. Porque não é por causa da razão, eu repito isso. É a fé que é dada por Deus que vem e toma a nossa razão. Então a gente crê. Ele nos faz entender. Por isso nós temos que orar todas as vezes que vamos às Escrituras. Abre, Senhor, o nosso conhecimento. Existe uma aplicação que os puritanos fizeram nos nossos símbolos de fé que é interessante. Nós temos 2 catecismos. O catecismo maior, que ele é mais encorpado, por assim dizer, ele tem mais uma consistência maior nas respostas, e o breve catecismo, que foi criado para estudar até com crianças, né? Foi criado até de forma mais simples e mais prática para até ensinar com crianças. Então, nós temos esses 2 catecismos na nossa igreja, os catecismos de Westminster. A pergunta 7 do catecismo maior é a mesma pergunta da pergunta 4 do breve catecismo, só que interessante, com uma nuance de diferença. A pergunta 7 do catecismo maior diz quem é Deus. A pergunta 4 do breve catecismo é o que Deus é. Que coisa estranha. Um pergunta quem é Deus e o outro pergunta o que Deus é, porque aqui você tem 2 realidades diferentes. O catecismo maior está trabalhando com um relacionamento. Quem é Deus? Então ele é apresentado como um Deus relacional. Então a pergunta vai dizer quem é Deus. A pergunta 4 do breve catecismo é o que Deus é, né? Deus é Espírito, infinito, eterno. Ali vai tratar de essência. Então a resposta da pergunta 4, o que Deus é a essência de Deus. Então está trabalhando os atributos divinos. A resposta à pergunta 7 do catecismo maior, quem Deus é e não o que Deus é, está tratando de relacionamento. Deus é um pai que se relaciona com os seus. Então isso é interessante a gente poder aplicar. Por quê? Porque isso faz parte do nosso próprio conhecimento. Você vai ler textos que aquele texto está mostrando a essência de Deus. Então ali você vai saber que Deus ele é sábio. Então quando você orar, você vai agradecer a Deus por ter lhe aberto o entendimento para conhecer parte da sabedoria de Deus. Mas você vai ter texto que está tratando de relacionamento. Aí você então vai agora adorar a Deus, porque no relacionamento ele te diz que é teu pai. Então ele agora trata-nos como seu pai, como seus filhos. Ele nos trata como nosso pai. Ele vai dizer que é nosso esposo. Ele é o noivo da igreja. Então você vai ter texto que vai estar trabalhando o relacionamento de Deus com a sua igreja. Você vai ter texto que vai estar trabalhando a essencialidade de Deus para que a igreja o conheça, os atributos divinos. Repito, irmãos, e caminham aqui para o fim. Nós não negamos a emoção, porém ela não deve mandar em nossa mente.
Nós não negamos a emoção, porém ela não pode mandar a nossa mente. Não é a emoção que dita a razão, mas ao contrário, é a razão que vai ditar as nossas emoções. É a razão que vai ditar as nossas emoções. É interessante quando você percebe assim, a pessoa está chorando, aí você pergunta, está chorando por quê? Ele diz, eu não sei. Isso pode acontecer? Pode e acontece. Pode e acontece. Mas não quer dizer que seja manifestação do Espírito Santo. Quantas vezes a gente está, né? E esses dias agora, por exemplo, esses dias de agora de coronavírus são dias excelentes para mexer com o emocionalismo das pessoas. Inventamos de assistir um filme lá em casa que eu não sei para quê. Foi lágrima até umas horas. E um se escondia para um lado, se escondia para o outro, para não mostrar para o outro que estava chorando. Porque agora as nossas emoções, elas estão à flor da pele. Então agora é um momento bom para trabalhar emocionalismo na igreja. Não. Isso não vai levar-nos a lugar nenhum. Isso não vai edificar a igreja. Nós precisamos observar, irmãos, que quando a gente está ali e a palavra toca ao nosso coração, então nós somos levados a chorar. Nós somos levados a sorrir. É interessante, existem textos, né? Não sei se isso acontece com você, ou não sei se eu tenho algum problema mesmo e de repente se eu enfrento isso. Tem texto que você lê, você ri, você sorri. Tem texto que eu acho cômico a situação. Uma mula falando com um homem. Meu Deus, isso é que coisa. Imaginar a cena, aquilo batendo boca com uma mula. Imaginar alguém perto vendo aquela cena, né? Como é que não seria estranha? Então tem texto que você lê em lágrimas. Você olhar para o seu Senhor na via cruzes. Não tem como você ler aquilo. Quando você olha para Salmos, quando mostra o lamento do Senhor, não tem como você ler aquilo sem sentir, sem o seu coração ser tocado. Por quê? Porque o Espírito Santo está abrindo nossa mente para a gente poder enxergar a obra do Senhor ali. Mas o que a gente faz? A gente fica prostrado de forma melancólica? Não! Nós até choramos ali, mas nós lavamos o rosto, nos levantamos e damos glória a Deus, porque Ele está vivo, porque Ele é ressurreto, porque Ele venceu tudo aquilo. A razão, irmãos, a razão, ela gera a verdadeira emoção. A fé não vem por sentir. O que é que o texto bíblico diz a nós? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Não entenda ouvir como somente falar. Eu vou falar, alguém ouviu, então vai ter fé. Não, é a ação soberana do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão bem-aventurados são os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam a mensagem do Evangelho. Tá? Que Deus os conduza, que Deus nos leve, irmãos, à verdadeira emoção. E muitas vezes nós ficamos assustados. A gente estava acompanhando uma live nesses dias, né, e o pastor disse assim, nós somos totalmente miseráveis. Aí o irmão que estava acompanhando, estava fazendo a intermediação, disse amém. Eu entendi meio que lógico aquele amém, porque assim, nós somos totalmente miseráveis, né? Eu entendo realmente, né, misericórdia, mas um amém dizendo assim, eu entendo, eu concordo. Eu creio que ele disse nesse sentido, né, no sentido de algo bom, porque de fato o homem ele é totalmente miserável sem o Senhor. E hoje nós só somos o que somos por causa do Senhor, não por causa de nós. Não é por causa da placa denominacional, não é por causa da bandeira política que alguém carregue, não é por causa da aquisição financeira que ele tem, não é por causa do porte físico que ele possa ter, não é por causa dos bens que ele tem, é por causa da graça de Deus dispensada a nós. Nós somos o que somos, irmãos, miseráveis resgatados pela graça de Deus por causa do amor do Senhor, porque Deus amou de tal maneira. E aí então a gente pode dizer, né, glória a Deus, aleluia, de forma correta, de forma ponderada,
Aí nós podemos então chorar, nós podemos então sorrir, mas o que nós não podemos, irmãos, o que nós não podemos e que Deus trate com a sua igreja é sermos inertes, é fazermos pouco caso da palavra de Deus. Quando nós fazemos pouco caso da palavra de Deus, é um pecado terrível contra o Senhor. Estamos desprezando, estamos menosprezando a própria palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que sempre que a gente ouve algum sermão ou algum estudo, a gente vai ter alguma reação emocional. Não é isso. Mas é que nós vamos ser levados por Deus a responder a Ele. Quer por meio de uma palavra, mas principalmente por meio de uma mudança de caráter, uma mudança de postura. Nós temos observado esses dias, acompanhava há pouco uma meditação do pastor, achei interessante quando ele colocou isso. Quando há disciplina na igreja, a pessoa disciplinada, ela fica afastada da ceia. Ela vem para a igreja, mas ela não pode tomar parte na ceia. Hoje nós estamos vivendo um momento em que nem para a igreja nós podemos ir. Nós estamos debaixo de uma disciplina e nem para a igreja, e me refiro ao culto solene, nós estamos podendo vir. Perceba a disciplina do Senhor. Nós não estamos somente afastados da mesa, não. Nós estamos afastados até de entrar nas suas portas. Não é que Ele nos rejeitou, não, mas é que Ele está tratando com as nossas vidas. E nós precisamos observar isso, irmãos. Nós precisamos parar para meditar sobre essas coisas. O que é que Deus quer de mim? De cada um de vocês? O que é que precisa mudar em nossa vida? O que é que precisa mudar em nossa vida? Então vamos colocar isso diante do Senhor e suplicar a sua graça e misericórdia, e suplicar força para que mudemos, para que voltemos com a graça de Deus em breve à normalidade da nossa adoração a Deus, o culto solene, não como éramos, mas melhores do que éramos, mais fortalecidos, mais sinceros na nossa adoração, amando o Senhor cada vez mais, amando o irmão e servindo a Deus com mais dedicação. E conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. A razão gera a verdadeira emoção. Nós vamos conhecer e nós vamos ser libertos de tudo aquilo que nos prende, contrário à vontade do Senhor. As reações de alguém livre de fato são emocionantes. Só sente quem foi livre. Só sente quem entende a prisão em que estava. Então agora livre, ele sente. Ele sabe o que ele era. Ele sabe onde ele estava. E ele sabe agora quem ele é e onde ele está. Só quem Deus abre o entendimento. Irmãos, nós vamos ficar por aqui. E semana que vem, se Deus nos permitir, nós terminaremos esse estudo acerca da mente, transformando o coração, para que nós possamos fortalecer esse entendimento. Fortalecer esse entendimento. Não é a emoção que gera a fé. Deus coloca a fé em nosso coração. Deus traz fé às nossas vidas a partir da nossa mente para o coração. Então, a partir do entendimento, a partir da razão, as nossas emoções serão conduzidas para a glória do Senhor. Que Deus não nos faça meros sentimentalistas. Que Deus não nos faça, não nos permita viver meras emoções, mas que quando chorarmos ou que quando sorrirmos seja algo como fruto da obra do Senhor em nossa mente, em nossa transformação. Que Deus abençoe. Amém.